Olá, graça e paz, eu sou o pastor Adailton Cruz e gostaria de meditar uma palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 6, mas eu vou meditar do versículo 1 ao versículo 12. Você pode ler com calma na sua casa. O versículo 6 diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro e João aqui se levantam como homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e com tamanha ousadia, eles olham para um coxo que já era, desde o ventre da sua mãe, um homem de cerca de 40 anos, e diz para ele assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Era um homem simples, era um homem que estavam liso ali, não tinha muito recurso financeiro, não eram empresários, eram cristãos, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Eram homens que tinham autoridade espiritual. João, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer assim: todos que aceitaram ao Senhor Jesus, foi-lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus, aos quais se renderam ao nome do Senhor. Quem aceita Jesus, ele deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. E como filho, ele tem autoridade para usar o nome de Jesus. Jesus falou isso: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo. Jesus falou também: meu nome expulsarão demônios, orarão pelos enfermos, eles serão curados. Há poder no nome de Jesus. Há uma autoridade no nome de Jesus. Jesus deixou uma autoridade para a igreja usar aqui. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia também vai dizer que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos numa luta, sim. Nós não lutamos contra a carne e contra sangue. Lutamos contra as potestades do mal. Mas no nome de Jesus a igreja segue triunfante e vencendo. Há poder no nome de Jesus. E Pedro e João se levantam aqui. E eles curam aquele homem ali no nome de Jesus. E é tremendo esse capítulo. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso. Se você não é inscrito no canal, seria um prazer ter você conosco. Curta esse vídeo. Deixe um comentário, deixe o seu ponto de vista, que eu tenho o prazer de responder todos os comentários. No versículo 1 diz que Pedro e João estavam subindo juntos ali para o templo. Eram homens que eram colunas da igreja. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, o próprio Paulo vai dizer que esses homens eram colunas da igreja. Eram reconhecidos, eram homens que oravam, eram homens que eram amigos íntimos do Senhor, que sempre onde Jesus estava, Jesus levava esses homens para orar com eles. A igreja precisa orar, a igreja precisa se relacionar com o Senhor. Nós precisamos tomar posição como igreja, nos levantar como luz do mundo e sal da terra, fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, que as pessoas possam olhar para a minha vida e para a sua vida e enxergar Cristo, que nós possamos falar como Paulo falou: não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eles estavam subindo ali para orar. No versículo 2 em diante começa a dizer que eles colocavam um homem ali. Esse homem, o contexto vai dizer que tinha cerca de 40 anos e a única intenção dele era pedir esmola. Ele não tinha nenhum sonho mais. Tudo estava, desde que nasceu, ele não tinha futuro financeiro, não tinha futuro nenhum. Mas ele teve um encontro com homens que eram a igreja, que eram colunas, e a vida deles foram transformada. E quantas pessoas ao nosso redor, que às vezes estão próximas a nós, que estão com a vida destruída, que não têm mais sonhos, que estão perturbadas, oprimidas, que precisam ser salvas, alcançadas pelo poder do nome de Jesus, e o Senhor quer usar a minha vida, a sua vida. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus e fazer diferença no meio dessa geração, que o mundo possa enxergar Cristo através do nosso viver, através das nossas palavras. E esse homem, ele olha para Pedro e João, o texto vai dizer isso, ele pede uma esmola, e o versículo 4 é muito profundo e muito interessante. Pedro e João, eles olham para aquele homem, eles falam e diz para aquele homem assim: olhe para nós.
Irmãos, eu acho tão interessante a responsabilidade ao qual Pedro e João eles chamam para si. Porque eu já vi muitos pregadores dizendo assim, não olha para mim não que eu sou pecador. Mas se eles não olhar para a igreja, eles vão olhar para quem? Vai olhar para as cadeiras, para a parede. O mundo precisa olhar para a minha vida sim, para a sua vida. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. A luz serve para clarear a escuridão. O sal serve para dar gosto, dar sabor. A nossa vida tem que dar sabor na vida dos outros. O mundo precisa olhar para a minha vida, para a sua vida, e enxergar que nós somos diferentes, que nós temos a alegria do Senhor conosco, que nós temos a paz do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Nós precisamos fazer diferença, sim. As pessoas precisam olhar para nós, sim, e enxergar Jesus. E ele ficou olhando, ele pensou que ia receber alguma esmola, mas a igreja não foi chamada para ser rica, milionária, virar empresário. Isso não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é santificação, é transformação de caráter, é salvação da alma, é libertação, é quebrar as correntes, os grilhões, é resgatar as vidas que estão indo a passos largos para o inferno e ser trazidas com amor, que é restaurar os sonhos, a esperança, é da vitória, mas é serem salvas, é ganhar um novo nome, é ter vida com Cristo, é ter paz com o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E no versículo 6, o versículo que lemos, Pedro vai dizer, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho. Pedro era cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, e dizia isso concernente ao Espírito Santo. Do nosso interior tem que fluir rios de água viva. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Por onde nós formos, nós temos que derramar o amor de Cristo. As vidas das pessoas precisam ser impactadas com a presença de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Mas no versículo 7 vai dizer que Pedro e João não ficaram só nas palavras. O Evangelho não é somente palavras. Não é palavras. A igreja tem perdido o foco e muitas vezes tem ficado em festas e festas, mas o mundo precisa ser alcançado. Esse homem estava fora do templo. Há muitas vidas que estão fora da igreja que precisam ser alcançadas. De nada adianta ficar só dentro da igreja. A igreja precisa sair de dentro do templo e partir para buscar resgatar as vidas. E no versículo 7, Pedro estende as mãos. Nós precisamos estender as mãos para as pessoas. As pessoas precisam ser alcançadas por Cristo. O Evangelho não consiste só em palavra, mas é preciso ter atitude. A igreja precisa ter atitude. E agora esse homem que estava ali sem esperança, acuado ali por tanto tempo, 40 anos, somente à porta de um templo. Imagina o desejo desse homem, ele escutou tantos louvores, tantos hinos. Talvez ele pensou, eu queria tanto estar lá dentro, mas agora ele teve um encontro com Jesus. E quantas pessoas estão no mundo assim, que querem ter a vida transformada, que talvez vê você passando, ou vê eu passando, mas elas precisam ser impactadas, tocadas. Que o Senhor venha usar a minha vida, a sua vida, para alcançar pessoas, para serem resgatadas e sair desse embaraço do pecado e poder entrar dentro do templo, adorar a Deus, ter comunhão com o Senhor. E ele entrou saltando e pulando e feliz. Que bênção, agora poderia estar ali dentro feliz. E todos ficaram admirados, olhando tudo aquilo. E no versículo 12, um versículo que chamei a atenção, Pedro toma a palavra de novo. Porque as pessoas começaram a olhar para Pedro e João, eles se tornaram o foco, mas Pedro e João, eles transferem a glória que eles estavam querendo dar para ele e manda para Jesus. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Tudo é para Ele, é por Ele. Tudo é para o Senhor, são só instrumentos. Ficamos alegres de poder falar da palavra, de pregar a palavra, de orar através do nome de Jesus, mas a honra, a glória é do Senhor. Foi Jesus que morreu naquela cruz por nós, Ele que nos santificou, Ele que nos justificou. Ele diz assim no versículo 12, para finalizar essa palavra: por que vocês estão olhando para nós? Mas hoje em dia a igreja tem se enchido de muitos
pregadores que querem honra para si mesmo, ou enchido de cantores, e não estou falando que é errado ter, mas a honra e a glória é do Senhor. Nada é para nós, somos só instrumentos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E como eu disse, se inscreve no canal, curta esse vídeo. Que Deus abençoe. Tamo junto em nome de Jesus.